Olá, está no ar o E Agora dessa semana, o seu programa de finanças e economia. Comigo aqui Haroldo Monteiro e Júlio Égidos. O Haroldo em viagem, o Júlio já está aqui de novo no Rio. Boa noite para vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Haroldo. Boa noite. Na pauta de hoje, não podia ser diferente. Uma reviravolta na política econômica. Não sei se uma reviravolta em si na política, mas pelo menos nos comandantes da política econômica. Sai Levi, entra Barbosa. Barbosa fez um upgrade aí na sua carreira pública. E aí, Júlio, quais são as consequências disso? Bom, no início do ano, quando o Levi foi nomeado, assumiu a Nelson Barbosa no planejamento, eu falei, olha, o Levi vai arrumar a casa, arrumar as finanças, tentar criar ponte fiscal, como de fato ele tentou com a CPMF, tentar cortar algumas despesas possíveis, né, nas circunstâncias políticas complicadíssimas desse governo, e tentar atravessar 2015 para 2016 para criar condições para que o Nelson Barbosa assumisse e trilhasse aí os últimos 2 anos com retomada do crescimento, o país se livrando de uma crise, e aí talvez um projeto político, né, o Lula se candidatou em 2018. Bom, parte desse projeto para adiantado, né, perdão, antecipado. O Nelson Barbosa assumiu, o Levi caiu, sempre caindo, na verdade ele foi um estranho no ninho nesses 12 meses, né? E o Nelson Barbosa com um abacaxi para descascar, porque a gente está em uma crise fiscal violenta, não conseguiu a meta que o que perseguia, o saiu, e o Nelson Barbosa assume cheio de promessas, né? Meio que seguindo um pouco a trilha do Levi, por incrível que pareça. Eu não sei por que o Levi caiu. Porque, Ô, Júlio, então, oi. esse discurso foi parte integrante daquele programa, acredite se quiser. O que tinha? Se ele quer seguir o que o cara fazia, não precisava ter tirado antes. Correto? Essa conversa ninguém caiu. Essa quer mudar, né? Mudou 6% por meia dúzia. Conversa ninguém caiu. Eu acho que, não cortando você aqui, só colocando aqui, eu venho falando isso aí, que eu acho que o pessoal agora tem que se acostumar com o novo normal aí, que vai perdurar pelo menos até 2018. E nos seus negócios, seus investimentos, arrumar um jeito aí de passar essa fase aí mesmo. Todo mundo se ajustando, a fase é de ajuste mesmo. Eu não vejo muita saída para isso não, entendeu? Eu acho que esse governo de conversinha, para mim, já deu. Né? Entra um, sai um, entra outro, diz que vai fazer, que é ajuste, é não sei o quê. E tá todo mundo, tá na cara que esse governo não gosta de cortar. Cadê os cargos comissionados? Foram cortados? Nenhum. Não. Continua tudo lá. Aí É. o novo líder do PT agora na Câmara, se eu não me engano, no Senado, acho que no Senado, falou que não, que o governo tem que gastar mesmo, que a gente precisa fazer a retomada do crescimento através de gasto público. O Estado tem que ser ampliado. Está aí nas mídias. Mesmo de mercado do Estado, né? Aí isso é um escândalo. Eu acho que aí é o começo do fim. Eu acho que isso aí encurta o mandato da Dilma consideravelmente, que a gente vai piorar muito a situação econômica, a não ser que o impeachment seja realmente engavetado. Mas se piorar muito nesse primeiro bimestre, o caminho para o impeachment vai estar mais ou menos trilhado. A gente vai ter que pensar nessa possibilidade. Não querendo já pular para a questão política, mas a piora da economia no primeiro bimestre pode ser um fator que possa realmente levar a sociedade a questionar o mandato da presidente Dilma. Olha, tem uma frase que eu adoro. Vocês sabem qual que é a definição de burrice? Sim, qual é? A definição de burrice é você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, a vida inteira e esperar um resultado diferente. Esse tipo de política, ela foi aplicada no Brasil desde a República. Tá? Desde a República é esse tipo de política que é aplicada no Brasil. Nós tivemos uma janela de algo diferente que foi o Plano Real. Maior austeridade fiscal, início de um processo de privatização, facilitação do empreendedorismo, aquela coisa toda, estabilização da moeda, e começou a andar. Aí agora vamos voltar para o modelo, aí voltamos para o modelo republicano. E está dando errado de novo.
E se você pegar o mesmo modelo que está sendo aplicado no Brasil, como foi aplicado em outros países, deram errado. Então, assim, a definição de burrice, ela é muito clara. É você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, e esperar um resultado diferente. É verdade, é verdade. É catatônico esse governo. Como diria meu amigo Lobo, eu acho que isso também, a população... Não, uma citação do Mário Henrique Simonsen, citando o tal princípio da contraindução. Uma experiência que dá errado várias vezes deve ser repetida até que dê certo. Aí, parafraseando aí o Simonsen, viu, Lobo? Você homenageou o Simonsen agora. Vai lá, Haroldo, fala aí. Então, o que acontece? Não adianta ficar de muito choro, não. Vai ter que ser o que vai ter que ser e o pessoal ter que se ajustar. A gente vê aí, década de 80, a inflação chegou a bater quase 90% e as empresas não deixaram de funcionar. É uma porcaria, mas vai ter que se ajustar mesmo, não vai ter jeito, entendeu? E o governo agora tem que se ajustar a esse novo... O governo agora já está falando em aumentar... o governo lá já fizeram uma MP para aumentar a tributação de investimento, de renda fixa, ou seja, vai cair no bolso do poupador o encargo de dar mais dinheiro para o governo. Daqui a pouco vem a CID, daqui a pouco vem outros impostos, porque não tem como segurar. Pergunto eu para o Júlio. E a CPMF, vai voltar, Júlio? Olha, na lei de diretrizes orçamentárias aí que o governo enviou para a comissão mista de orçamento, que está sendo votada aí, está incluído 10 bilhões de CPMF que pode ser aprovado ao longo de 2016. Então, é o objetivo do novo ministro Nelson Barbosa aprovar a CPMF, é a mesma coisa que o Levi estava propondo, né? E também pensando aí num superávit de 0,5% do PIB, com uma nuance, né? Ou seja, a possibilidade de ir a zero se a arrecadação desse ano não se confirmar, em 2016. Como a arrecadação desse ano não vai se confirmar, a gente vai ter que ter uma revisão aí desse saldo primário ao final desse ano de 2016. Então vai cair no bolso da classe média, vai cair no bolso do poupador, vai cair no bolso do empreendedor. Haroldo, já estava ruim para o empreendedor, para o varejista. Com essa inflação no nível que está. E qual é a tendência? Pior que está, fica? Como é que é? É o que eu estou falando. O que acontece? Vai ter que ter um ajuste aí desse excesso que foi cometido durante esses últimos anos. O pessoal vai ter que se ajustar a esse novo modelo aí de inflação alta. Agora, o que me preocupa é que antigamente a gente tinha uma coisa chamada correção monetária, que foi extinto aí durante esses últimos anos, aí, depois da entrada do plano real. E isso fazia com que a economia conseguisse crescer, conseguisse andar. Né? Era uma jabuticaba que foi criada aqui no Brasil. Ninguém entendia isso lá fora, mas foi criada aqui e era uma coisa que dava certo. Agora, no mercado, com uma inflação aí, de repente chegando beirando aí mais de 10%, 11%, 12%, tem coisa que já está sendo reajustado 15%, 20%, sem uma correção monetária, o troço vai ficar muito esquisito, vai ficar muito estranho. Entendeu? Eu acho que, assim, vai ter que ter pelo menos aí, se não baixar isso aí, vai ter que ter voltar nessa época de correção monetária. Agora, muitos economistas estão dizendo que nos próximos 12 meses a inflação tende a cair. Né? Eu vi hoje uma matéria, um blogueiro, se não me engano, ele escreve para o Instituto Mises, e ele falava o seguinte, eu achei bem interessante: o Levi era o freio, a presidente era a direção e o Barbosa era o acelerador. Quando você tira o freio, fica só com o acelerador e a direção você não sabe se está indo para o lado certo, você imagina o que vai acontecer, né? Me lembrou daquele coelho do Alice no País das Maravilhas, né? Para que lado eu vou? Vai para qualquer um, tô perdido mesmo. Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Né? Você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Qualquer anúncio é positivo, porque está tão ruim. Né? E outra, é preciso que a pessoa que está nos assistindo que pare de acreditar que promessa de político se concretiza. Né? Porque nós vamos fazer o ajuste, que vai ter superávit. Esquece. E investidor, passe a olhar os números e acreditar que dá para transformar um déficit
de 100 bi num superávit? Não dá, não dá. Então eles podem falar o que quiser, mas eles não vão conseguir enganar a gente. Vai ter déficit em 2016, sim. Independente de aprovar CPMF ou não, vai ter déficit. Concorda comigo? Concordo. Vai ter déficit, porque existe muita rigidez, né, no orçamento público, despesas obrigatórias que não são fáceis de serem cortadas, impossíveis. O governo vem trabalhando muito com contingenciamento, vem trabalhando muito com desvinculação de algumas receitas carimbadas, e aí vem tentando sobreviver a partir desses mecanismos, né, transitórios. E aí é o seguinte, o exercício que eu faço com vocês dois é o seguinte: ok, vai ter déficit. Então eu posso pressupor que vai ter inflação? Pressionada? Essa inflação não é inflação de demanda. Peraí, vamos organizar, vamos coordenar a casa aqui. Responde primeiro, Júlio. Essa inflação é uma inflação de expectativa. Uma inflação gerada pela piora do ambiente econômico, pela piora da economia como um todo, que está afetando as expectativas da gente. Eles estão remarcando o preço, uma atitude defensiva, dado que o câmbio está muito depreciado. E houve um realinhamento muito pesado dos preços administrados. Mas não é porque foi gerado por uma excesso de demanda, isso é recessão. Estamos vivendo uma estagflação ou uma recessão. Então, é uma inflação que a gente vai ter que combater pela normalização do ambiente econômico. Se ele não normalizar, vai continuar tendo inflação. E aí, Haroldo? O que você ia dizendo? Falando o que o Júlio falou aí, né? Existe uma deterioração das expectativas, os agentes começam a remarcar o preço e não tem jeito. Eu não vejo como isso ser revertido aí sem uma mudança nas expectativas aí. Proteção contra a inflação, né? Não tem outro jeito. Proteção contra a inflação, remarcação, e voltamos à época da maquininha. Estamos voltando aos poucos, não voltamos tudo não, mas vamos voltar aos pouquinhos. Tá. Proteção, então, investimento mais do que nunca importante, investir atrelado ao IPCA e sem grandes aspirações aí de ganho real, né? E senhores da Selic, hein? Será que o Banco Central em janeirão vai vir com uma Selic maior, hein? Olha, o novo ministro teve uma reunião com o Tom Bini hoje. Eu não sei o que saiu dali, mas deve ter saído uma coisa. Eu acho que eu acho que o ministro Nelson Barbosa deve ter pedido que o Tom Bini não levar juros, né? Mas pela lógica do sistema de metas, pela lógica do Comitê de Política Monetária, para atingir o centro da meta em 2017, seria obrigação do Tom Bini levar juros, viu? Tá, e aí, Haroldo, juros maior para o varejo é uma porcaria, né, cara? Eu não sei, cara. Júlio, eu não sei, você está falando, eu não sei o que vai interferir se aumentar juros, não. Não sei se interfere alguma coisa nesse nível de inflação do jeito que está, não. E nego já, assim, a maioria das pessoas já não estão comprando, já está vendo a recessão, quer dizer, você vai aumentar juros aí para travar para os talvez o tático político não seja... Os administrados são que sobe colégio, sobe plano de saúde, sobe gasolina, sobe luz, quer dizer, são coisas que você não tem muito como reagir. Né? Agora, o resto, que é onde você tem a concorrência, os outros produtos onde você tem a concorrência maior, você não consegue repassar para o consumidor. Então, não sei se juros vai aumentar, eu acho que vai aumentar mais o rombo aí o rombo fiscal aí com esse pagamento de juros. Não sei se vai conseguir melhorar alguma coisa, não. Sem haver uma melhora nas expectativas, os juros, eu não sei se fará algum efeito, não. O mercado ele reagiu negativamente à saída do Levy e à chegada do Barbosa. A bolsa já bateu 43 mil pontos, depreciou, e os juros na BMF subiram. Apesar dos títulos públicos terem até dado uma recuadinha aí desde a última vez que a gente comentou, mas continuam com juro real acima de 7 os títulos atrelados ao IPCA, né? Eu acho que pode ficar pior, em função do que a gente falou, né? Vai ter déficit no ano que vem, e com isso o Brasil vai perder grau de investimento por outras casas, as que ainda não rebaixaram. E se tiver aumento da Selic, provavelmente isso deve impactar o Tesouro Direto,
E você deve ter um juro real até um pouco melhor para o ano que vem. Concorda com o meu raciocínio? É isso que eu ia falar eu ia até falar isso, quer dizer, não, eu não acredito que de repente uma subida dos juros vai se dever a um aperto monetário para a queda da inflação, mas sim por conta dos agentes não acreditarem mais ou querem uma remuneração maior por conta do aumento da inflação que está aí. Então os agentes vão cobrar mais juros para o governo botar o título público dele. Você concorda, Júlio? O que eu estou falando, quer dizer, a necessidade de levar ajuda é gerar um juro real, né, uma rentabilidade para os ativos financeiros, para os títulos, para os fundos de títulos públicos, para manter a atratividade desses fundos, né, e para manter uma demanda por títulos públicos. Se esse juro real começar a cair muito, se manter em 14,25 uma inflação galopante a 10,5%, isso significa uma taxa de juros real de quanto, senhores? Abaixo de 3%. Então, isso é uma coisa perigosa para o Banco Central. Infelizmente, tem que financiar sua dívida, o governo. Então, é necessidade de elevar juros, sim, pela essa lógica perversa para manter um giro da dívida pública. Mas por conta disso mesmo, não para queda de preço, não com aquele efeito de subjuros para o empresário não ficar estocado e não repassar para preço. Eu acho que a questão aí é por conta do desajuste fiscal, né? Entendeu? Das expectativas, enfim. Eu acho que por isso que pode haver uma subida dos juros. Então, o governo aí não muda as expectativas, né? Porque você vê, se ele corta aí alguns ministérios, demite aquele pessoal todo lá que trabalha com ele, uma parte, o que aconteceria? Só isso ia mostrar uma seriedade do governo, né? Então isso já ia melhorar as expectativas, não tanto pelo lado do valor que iria economizar, né? E dentro do rumo de 110 bilhões, esse valor aí não era nada, mas já muda, né, as expectativas, já mostra que o governo veio para... já mostra o que o governo quer realmente fazer. Agora o cara não diminui nada, manda ninguém embora, não adianta, ninguém acredita nessa história. Ninguém acredita. Ok, senhores, esse é o nosso último programa antes do Natal, então eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, ao pessoal, a nossa audiência também um Feliz Natal e até a próxima terça-feira. Sim, aí depois do Natal a gente vai estar aí todo mundo, depois de ter comido um belo peru de Natal, né, meus amigos, e agasalhado aí uma bela ceia, todo mundo aqui, né, nas últimas. É verdade. Os estertores. Olha, mas do jeito que está a inflação, não sei se vai dar para comer peru de Natal não, que está muito caro. De repente, só um franguinho assado. Vai ser uma galinhazinha, vai ser uma galinha com farofa, né, meus amigos? Exatamente. Feliz Natal a todos os espectadores. E falar também aí, hoje a gente teve uma informação aí interessante, nossa audiência vem subindo a cada programa, então eu queria agradecer aí todo mundo que está ouvindo a gente aí no site, né? A gente está crescendo a audiência, é sinal que o público está gostando aí. Das barbaridades que a gente fala aqui, né? Então tá, um grande abraço a todos e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado, hein? Um abração, Lobo. Um abraço, Haroldo. Valeu. Um abraço.